Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos à meditação do 16º dia com Maria no reino da divina vontade. Hoje nós vamos meditar o seguinte, né? A rainha do céu, no reino da divina vontade, continua a sua vida no templo e forma um novo dia para fazer despontar o resplandecente sol do verbo divino sobre a terra. Então vamos meditar o que a nossa mãe vem nos falar nesse dia, né? E buscar entender o que ela mais quer nos ensinar nesse dia. A principal mensagem dela no dia de hoje. Amém? Minha querida filha, ela está falando com a gente, como desejo mantê-la sempre junto comigo. Gostaria de ser sua palpitação, sua respiração, as obras de suas mãos, o passo dos seus pés, para fazê-la sentir por meio de mim como a divina vontade operava em mim. Gostaria de derramar em você essa vida, como é doce, amável, encantadora e fascinante. Como ficaria duplamente feliz se estivesse, minha filha, sob o comando total do Fiat Divino, que formou toda a minha fortuna, a minha felicidade, a minha glória. Então a Nossa Senhora tem o mesmo o desejo da vontade de Deus, porque Jesus fala no livro do céu assim, que Ele quer se fazer conhecer, Ele que faz todo o bem, Ele é o autor de todo o bem, toda a nossa vida. Mas é muito triste para Ele fazer um bem e não poder se fazer conhecer pela criatura, né? Então é irresistível, Ele tem um desejo irresistível de se dar a conhecer. Que a criatura não simplesmente receba aquele bem como se fosse uma coisa qualquer chegando até ela, né? Ou que ela atribua a si mesma o que sabe, o que tem, o dom que tem, ou acha que é pessoas que fornecem isso para ela, que é muito triste. E tudo vem de Deus, e tudo que Deus põe na nossa vida, as pessoas que Deus põe na nossa vida, é dom de Deus, tudo vem de Deus. Então é muito triste quando a criatura não reconhece que vem de Deus. É muito triste quando ela acha que é algo que é pura sorte dela, né? Que é uma coisa do acaso. Tem gente que fala assim, é do destino que aconteceu isso comigo. Foi sorte. Isso é ridículo. Existe uma divina vontade que move tudo, que está na nossa respiração, nos nossos movimentos das nossas mãos, nos nossos passos, que nos cerca por dentro e por fora. Todos os acontecimentos. Então Deus quer se dar a conhecer a divina vontade, o bem que é. Ele não quer só te dar um bem, Ele quer que você conheça o valor desse bem. Entende que a vida na divina vontade não é só você falar, eu quero por querer. Se você não conhecer, você não ama, não vê o propósito daquilo, não vê o valor daquilo. E a Nossa Senhora viveu realmente na divina vontade, não só falando eu aceito, eu quero, mas entendendo isso. Tendo realmente isso como vida nela, felicidade mesmo. Vendo bem disso, né? Vivendo essa felicidade, dessa divina vontade que operava nela, em cada passo dela, em cada gesto dela, em cada movimento. E ela realmente amava essa vida e compreendia esse bem, o valor desse bem, e amava esse bem justamente por conhecer o seu Criador. Então, ela deseja o mesmo, ela deseja que a gente não veja só ela assim, externamente, mas que a gente veja o valor do que ela está falando, que a gente sinta o valor das palavras dela de verdade, né? Que a gente realmente entenda, compreenda o valor do que ela está falando. Senão a gente vai pensar que é algo que não pode acontecer em nós, que não é para nós. E não é verdade, a divina vontade é para todos. Qualquer pessoa pode viver na divina vontade, né? Então ela quer assim, praticamente ela está dizendo assim, eu gostaria de ser as suas mãos para você perceber como que é importante cada ação da divina vontade.
para você conhecer, tocar com as suas próprias mãos o que a divina vontade de fazer através dos meus atos. Ser a minha palpitação para vocês verem, né, os meus sentimentos, a batida do meu coração. Então, assim, ela quer mesmo que a gente entenda. Ela não quer que a gente simplesmente ouça como uma notícia o que ela está dizendo. Ah, Nossa Senhora falando da vida dela aqui nos 31 dias. Não é isso, entendeu? Não é o que ela quer despertar. Não é uma contemplação de você assistir um filme da Nossa Senhora aqui. Assistir um diálogo dela com você. Receber uma carta dela. Não, ela quer que você se abra, descubra essa vida na sua vida, na sua palpitação, na sua respiração, nos seus passos, que você tome como algo seu, entendeu? Ela quer que você tome a vida dela para você. Ela quer que você tome para você também a divina vontade. Eu quero viver como Nossa Senhora. Eu também quero viver na divina vontade. Eu também quero viver a santidade que ela viveu em todos os meus atos, em todas as batidas do meu coração e tudo que eu sou. Eu quero a divina vontade. Então, ela quer que você tome como vida, como coisa sua, que você não veja a vida dela como vida dela, mas você veja como vida sua. Ela quer que você veja a vida dela como a sua vida, entendeu? Ela não está só compartilhando um assunto aqui, uma notícia. Ela está te doando o que ela está falando. Ela quer que você pegue dela, pegue isso, assuma isso também, entendeu? Então, agora preste atenção em mim. Ouça a sua mãe que quer compartilhar a sua fortuna com você, tá vendo? Ela não tá falando aqui que ela quer só partilhar uma coisa que ela só tá falando e te contando, mas é coisa dela. Não é tipo como uma pessoa quando senta do seu lado e conta, deixa eu te contar. Deixa eu te compartilhar a viagem que eu fiz, sei lá, para Caldas Novas. Eu fui na Caldas Novas, que lugar maravilhoso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nossa, lá é isso, lá é aquilo, vejo minhas fotos lá. Mas você se encanta, você fala, que lindo, né? Mas não é para mim, isso aí foi você que teve esse privilégio de ir, né? Eu não posso sentir o que você sentiu lá, ver o que você viu, experimentar o que você experimentou, só posso ouvir de você, mas é coisa sua, da pessoa que tá te contando, né? Quando a Nossa Senhora vem compartilhar, não vem com esse intuito de você ver como algo dela. Não, ela tá te dando. Ela tá te chamando a viver o mesmo. Ela tá te chamando também a fazer parte disso. Ela tá te dando como um dom, como um dote, como um presente, como a mãe rainha mesmo que vem e quer preparar os seus filhos para viverem também da mesma riqueza dela. Então ela tá te compartilhando essa fortuna com você, essa riqueza, esses bens. Ela tá te dando esse conhecimento. Ela não tá só dizendo, olha o que eu sei, filhas, sobre a divina vontade, filhos. Ela tá te dando isso para você dizer, eu também sei agora porque eu recebi dela. Entende? Ela tá te dando para você tomar como coisa sua. Ela tá te dando Jesus. Porque ela tá te dando a luz. Que é Jesus. Que é a verdade. Que é o caminho, que é a vida. Ela tá te dando vida. Ela tá te dando a própria vida. Ela vem para te dar a própria vida. Compartilhar com você a própria vida dela para que você viva essa vida também. Seja um só com ela. Então, continuei a minha vida no templo. Então, ouça Nossa Senhora com desejo de tomar posse do que ela é, do que ela está vivendo, do que Deus fez nela. Tomar posse desses ensinamentos, não só como alguém que está assistindo um filme da Nossa Senhora, um relato. Não, você não está só assistindo aqui, você está para viver. Os 31 dias não é só uma coisa assim que você só vê de fora. Não, 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 não. Os 31 dias é você toma para si, você toma essa vida, você também participa disso. Então, continuei a minha vida no templo, mas o céu não estava fechado para mim. Eu podia ir lá quantas vezes queria. Eu tinha passagem livre para ascender e descer. Olha que incrível isso. No céu tinha minha família divina.
que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E ansiava e suspirava por permanecer com eles. A própria divindade esperava-me com tanto amor para conversar comigo, para se alegrar e me tornar mais feliz, mais bela, mais querida aos seus olhos. Então, as portas estavam sempre abertas. Não tinha sentimento de que, e se eu for e não for recebida? E se eu for numa hora inadequada, né? Não tinha isso. Não tinha esse medo, não tinha esse sentimento. Sabe, é igual quando se você entrar na casa de alguém que é estranho, né? Um vizinho, um amigo, quem for, você espera a pessoa te chamar para entrar, né? Você espera te convidar para sentar, espera ela te oferecer alguma coisa. Você não sai andando pela casa fora da pessoa e sente a maior liberdade de entrar e sair quando você quiser, né? Pegar o que você quiser, você não tem isso. Mas dentro da sua casa você é livre, não é? Dentro da casa do seu familiar, você é livre, né? Você não tem isso. Você não se sente que nenhuma hora é inadequada você aparecer, né? Você se sente bem-vindo, você se sente no direito de entrar, né? Eu sou casada, mas na casa dos meus pais eu tenho livre acesso. Eu tenho liberdade, eu tenho a chave do portão. Aí já chego chegando, né? Entro tranquila, vou ver se tem café na garrafa, abro a geladeira, sento no sofá, falo com todo mundo, sai entrando. Não tem uma timidez, não tem um sentimento de que e se meu pai me rejeitar, e se minha mãe me rejeitar, não tem isso. É minha família. Eu tenho liberdade, entendeu? Eu os conheço, eles me conhecem. É minha casa. É minha casa. A casa da gente, a gente tem uma liberdade, né? Total. Você não se sente estranho. E os modos com que você age não são aqueles modos assim, cheios de coisa. Claro que tem um respeito. Eu chego lá na casa dos meus pais, benção pai, benção mãe. Eu fui acostumada a pedir bênção desde, né, minha criação. Mas eu não fico com muita coisa. Licença, posso abrir a geladeira? Posso isso? Posso aquilo? Eu não, se eu ficar com as conversas meio esquisitas, com a cordialidade, como se eu não os conhecesse, eles vão falar assim, mas que estranho, o que que deu nela? O que que tá acontecendo? Por que você tá agindo assim? Eles não iam gostar. Eles iam me achar que eu tenho alguma coisa de errado comigo. Ah, mas por que você tá agindo desse jeito? Eles iam estranhar esses modos. Agora eles não estranham eu ficar à vontade. Por quê? Porque eu sei, sabe quem eu sei quem eles são. Não tem entre nós nenhuma empecilho para ter essa vida, não é essa convivência. Assim Deus quer conosco, como Nossa Senhora. Olha a liberdade dela diante de Deus, né? O céu, ela chegar até Deus é a mesma experiência que a gente tem quando a gente está na nossa casa. A gente tem liberdade. A gente não precisa ficar com muita coisa. Eu tô aqui com meu esposo, eu não preciso ficar com as palavras, usando umas palavras assim bem... Ai, para falar com meu esposo tem que ter aquela reverência, aquela coisa, aquelas palavras assim, né? O excelentíssimo senhor esposo, né? Não tem nada disso. É muito natural, entendeu? E ele vê a minha pequenez, eu vejo a dele, entendeu? Estamos descobertos. Então é assim que Deus quer essa relação. Nós somos feitos para ser assim também, com Deus. Não chegar tímidos, não chegar envergonhados, não chegar estranhos se sentindo peixe fora d'água. A Nossa Senhora não sentia um peixe fora d'água no céu. Tinha um respeito, um amor, claro, o dela se colocar no seu lugar, de saber quem ela era e quem Deus era, um conhecimento de si mesma, conhecimento de Deus. Mas isso não despertava nela ver a pequenez dela de ser criatura, fazer com que ela ficasse, eu não sou digna de entrar aqui porque eu não fiz nada para estar aqui, porque eu sou uma criatura, eu fui criada, né? Foi você que me criou, então só você merece. Eu não tenho nenhum merecimento por mim mesma, então deixa eu ir embora. Aí eu me constrange ver como eu sou pequena e você é grande, eu não consigo te alcançar. E isso me envergonha, deixa eu ir embora. Não tem isso, entendeu? O posto do meu pai, da minha mãe não me envergonha.
traz respeito e muito amor, ordem, entendeu? O sentimento que eu tenho com meus pais é de ordem, de respeito, mas não servil. Não de um jeito que eu fico assim, abaixando a cabeça como se eu fosse escrava do meu pai e minha mãe. Eu não me sinto escrava, eu me sinto filha. Então é assim que Deus quer, a relação que Ele quer conosco. Nós fomos criadas para ter essa relação. Que o fato dele ser grande, dele ser Deus, não desperta em você um sentimento servil de medo, sabe? De uma reverência que às vezes se torna escrupulosa, tímida demais. Não. A autoridade dele, quem ele é, desperta em você muito amor e respeito e confiança, né? De que você está nas mãos certas, de que você pode confiar, que ele é uma autoridade que te dá segurança. Deus quer te passar esse sentimento de segurança, de que você está protegida, de que você é amada, mas que ver a grandeza dele não desperta em você um sentimento de rejeição, um sentimento de pequenez ao ponto de você se esconder dele e achar que ele não te ama porque ele é grande e está jogando a sua cara, que você é um nada, uma pequenez. Não é isso. Isso não é, na verdade, ser um nada. Ser um nada é justamente ter essa familiaridade com Deus. É você não ficar se vendo, não ficar só pensando na sua pequenez e por isso você se afastar de Deus. Ao contrário. Não é isso que Ele quer. Ele quer, ao contrário, a confiança. Esse nada de olhar nos olhos dele, né? Esse nada de esperar tudo dele. Esse nada de não achar que você tem que ser alguma coisa para ele se agradar. Ele já é tudo para você. E é ele em você. É ele que te preenche. Tudo vem dele. Entendeu? Tudo vem dele. Então, eu tinha passagem livre para ascender e descer. No céu tinha minha família divina e ansiava e suspirava por permanecer com eles. A própria divindade inspirava-me com amor para conversar comigo. Então Deus está te esperando dessa forma. Ele quer conversar com você para se alegrar e me tornar mais feliz, mais bela, mais querida aos seus olhos. Tem gente que só imagina Deus esperando ele de cara ruim, só esperando a hora do encontro com ele para ele pegar a pessoa e jogar ela dentro de um buraco. Tem esse sentimento com Deus. E não é isso. E de Deus para conosco não mudou nada. Mudou de nós para com Deus. A nossa visão, devido ao corpo original, o homem começou a olhar de cabeça para baixo. Entendeu? E começou a ver Deus de uma forma totalmente distante. Isso é a vontade humana que cria essa distância. É a vontade humana que cria esse tipo de obstáculo, que faz a pessoa se sentir rejeitada por Deus e não amada, não querida. Por isso que a vontade humana é doente, muito doente. E nós temos que ser libertados para viver essa mesma felicidade que a Nossa Senhora viveu, que não é só para ela. Ela quer que nós vivamos também isso. Ela quer que a gente também sinta-se bem-vindo no céu. Sinta-se também esperado por Deus. Sinta-se também amado por Deus. E não só lá no céu, não. Você todos os dias veja Ele de braços abertos para você, esperando para conversar com você. Não é conversar só lá no céu, é conversar aqui e agora. Para se alegrar lá e me tornar mais feliz, mais bela, mais querida aos seus olhos. Além disso, não me criaram para me manter à distância, não. Então você não foi criado para ser mantido à distância de Deus. Você não foi criado para você viver aqui sua vida e um dia, quando você morrer, você vai lá conhecer a Deus. O que é isso? Você foi criado para ter essa aproximação dele aqui na terra. Entende? De Deus mesmo quer morar dentro de você. Ele quer morar dentro de você. Mesmo você sendo pequeno. Às vezes o preconceito é mais nosso. A gente acha que é dele, mas é nossa visão que está distorcida das coisas. É nossa visão que está manchada. Nós não conhecemos e entendemos os sentimentos dele. E vemos tudo de uma forma distorcida. E precisamos ser curados através dessas verdades. Através da vida na divina vontade. Fazer o retorno. Que é justamente voltar para a casa do Pai. E voltar para essa vida de confiança, de família. Ser família com Deus.
Eles queriam estimar-me como filha, então Deus quer você como filha. Olha lá, ó. Queriam me ouvir as minhas palavras, animadas pelo Fiat. Tinha a potência de realizar a paz entre Deus e as criaturas. Adoravam ser conquistados pela pequena filha e ouvi-la repetir: desça, desça o verbo sobre a terra. Então eles amavam ouvir essa petição de Nossa Senhora, porque a própria oração de Deus transbordando nela. Então eles amavam ver nas palavras dela, eles reconheciam as palavras dele. Nela eles viam a potência, o amor, a sabedoria dele que foram derramadas e que permaneciam intactas, cuidadas, mantidas. Tudo que ele depositou, sendo usado, ela dava Deus a Deus, porque Deus recebia dela ele mesmo, aquilo que ele mesmo colocou, sem nenhuma contaminação do humano. Então é isso que Deus quer de nós também. Deus quer se ver em nós também, se derramar em nós. Não se trata da gente se encher de nós mesmos e levar alguma coisa para Deus. Essa visão, né? Que na santidade humana, das virtudes, a pessoa se preocupa muito em ser alguma coisa aos olhos de Deus. Deixa eu mostrar para Deus que eu sou humilde, deixa eu mostrar para Deus a minha paciência, deixa eu mostrar para Deus esse meu ato, essa minha doação, essa minha oferta, isso que eu estou fazendo. Olha como eu sou humilde nessa situação e vou dar para Deus essa humildade. Só que a pessoa, ela quer se ver alguma coisa, entende? E às vezes Deus não encontra as palavras puras dele. Encontra, mas encontra misturado com outras coisas, interesses humanos que a pessoa tenha. A pessoa reza, mas ao mesmo tempo tem um interesse, tem um medo, tem um escrúpulo demasiado, uma desconfiança dele. Ela fala que confia, mas ao mesmo tempo, quando ela se vê pequena, quando ela vê que ela faz um vacilo, ela já está toda querendo correr para a confissão, escrupulosa, assustada. Vive os sacramentos assim, de uma forma escrupulosa, sabe? Que é mais desconfiança e medo do que uma busca por amor. É mais por medo. Medo do inferno, medo do olhar de Deus, já se escondendo lá com medo de Deus, sabe? Entende? Porque ela não aceita se ver falha, né? Não aceita ver que ela é pequena. Não aceita ver que sem Deus ela não pode nada e que ela pode esquecer, que ela pode vacilar. E a pessoa não aceita isso. Entende como que é complicada essa situação? E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Então Deus estava feliz nela porque estava se vendo a criatura do jeito que Ele pensou. Ele já nos criou vazios mesmo. E às vezes a pessoa acha que ela tem que ser alguma coisa em si mesma para agradar a Deus. Deus já nos criou assim, para Ele encher, para Ele preencher, para Ele depositar Ele mesmo em nós. E Ele está feliz aqui com ela porque Ele está vendo Ele mesmo nela, tudo que Ele depositou. Posso dizer que a própria divindade me chamava e eu corria, voava para o meio deles. Tá vendo? Minha presença, nunca havendo feito a vontade humana, retribuía-lhes o amor e a glória. Então ela não retinha nada para ela, porque não tinha vontade humana, que rouba de Deus, né? Que fala que fez no lugar de Deus, que é alguma coisa, que quer ser alguma coisa, né? Que não sabe agradecer, que não sabe ver o amor de Deus, que não sabe reconhecer o amor de Deus. Não tinha isso. Então ela dava total glória para Deus, pela grande obra de toda a criação, e por isso me confiaram o segredo da história do gênero humano. E eu rezei para que a paz ocorresse entre Deus e o homem. E o que é essa paz entre Deus e o homem? É o retorno do homem para a divina vontade. Não é que Deus está lá se descabelando contra o homem, odiando o homem, repudiando o homem. Não é que Ele está perturbado, desistindo do homem, perdendo a esperança. Deus não é assim. Mas esse paz entre o homem e Deus, entre o homem voltar a reconhecer o seu Criador, conhecer, amar e servir o seu Criador, voltar para Ele, voltar para a ordem original para a qual foi criado, que é a vida na divina vontade, voltar a ser o sonho de Deus, né? Amar os sonhos de Deus, voltar a ter
relacionamento de filho, porque o homem ficou como filho pródigo, se afastou da casa do seu pai para escolher por si mesmo o que queria fazer. E ele precisa voltar. E essa foi a oração de Nossa Senhora. Agora, minha filha, você deve saber que foi só a vontade humana que fechou o céu. Então não foi Deus. Foi a vontade humana que fechou o céu. Portanto, não lhe era dado a penetrar nossas regiões celestiais, entre trocas familiares com o Criador. Em vez disso, a vontade humana lançou a criatura longe desse que a criou, longe de pensamento, de entendimento, né? O homem caiu na visão muito baixa, gente. O homem se tornou muito doente, doente demais, muito, 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 muito. Meu Deus do céu, essa baixeza representa a falta do conhecimento. O homem caiu num abismo muito grande de ver tudo errado, interpretar tudo errado. Interpretar tudo errado. Tudo. Não era mais capaz de entender a língua de Deus. Não era mais capaz de falar, de olhar para Deus, de olhar nos olhos de Deus. Terrível isso. Não tinha mais essa relação. Porque mudou todo o jeito dele de olhar para Deus. Ele olhou para Deus de baixo para cima, né? Totalmente diferente. Em vez disso, a vontade humana lançou a criatura longe desse que a criou. Como o homem se subtraiu da divina vontade, tornou-se temerário, medroso, tímido demais. Perdeu o domínio sobre si mesmo e sobre toda a criação também. Todos os elementos, porque dominados pelo Fiat, permaneceram superiores a ele e podia fazer-lhes mal. O homem tinha medo de tudo, olha. Ele parece pouco, minha filha, que aquele que foi criado rei, governante de tudo, foi tão longe a ponto de ter medo daquele que o criou? Isso é estranho, gente. Olha o que nossa senhora está falando, isso é estranho. Minha filha, é estranho o homem ter medo de Deus. É estranho o homem ter medo daquele que o criou. Isso é estranho, minha filha, e direi quase contra a natureza. Que um filho tenha medo do seu pai. Então, uma coisa assim. E como é que fala? Quando uma coisa é. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Gera-se. Olha, você vê, não tem nada a ver com o que o propósito de Deus. Entende? É loucura. Loucura. Gera-se junto amor e confiança entre pai e filho. Esse é o natural, ó. Enquanto o natural é que quando se gera, quando o filho é criado, gera-se junto amor e confiança entre pai e filho. O filho sabe, olha, esse é meu pai, é o meu pai e me ama. Então assim, passa uma confiança que um filho tem com o pai, passa segurança, não medo, não timidez, nada disso. Isso por ser chamado de herança primitiva do filho e o primeiro direito do pai. Assim, Adão, ao fazer a sua vontade, perdeu a herança de seu pai e perdeu o seu reino e se tornou objeto de riso de todas as coisas criadas. E passou isso para todo mundo, né? Minha filha, ouça sua mãe, considere com atenção o grande mal da vontade humana. Então, a pior coisa, gente, a pior dor é a desconfiança. É agir contra a natureza, gente. A natureza que nós somos criados por participar com Deus. Aquilo que Ele é por natureza, nós somos por graça. Então nós somos feitos para participar disso, gente, da mesma alegria de Deus. E essa alegria e esse relacionamento não produz desconfiança. Nada disso, mas confiança. Então, por isso que Nossa Senhora está falando, considere com atenção o grande mal da vontade humana. Ela tira os olhos da alma, a alma fica cega, cega para Deus, cega. E a torna cega de tal maneira que tudo é escuridão e medo.
a ter medo de tudo, 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 tudo. Portanto, coloque sua mão sobre o meu coração e jure a sua mãe que prefere morrer do que fazer sua própria vontade. Eu, ao não fazer nunca a minha vontade, não tinha medo do meu Criador, tá vendo? E como poderia ter medo se ele me amava tanto? Seu reino se estendia tanto em mim que com os meus atos eu ia formando o dia pleno para fazer surgir o novo sol do Verbo eterno sobre a terra. E como eu via que o dia estava se formando, aumentava minhas súplicas para obter o desejado dia da paz entre céu e terra. Então só tinha confiança para pedir. Ela tinha, por saber que Deus a amava, que em tudo Ele estava agindo nela, então isso despertava nela mais segurança ainda, para que em todos os atos dela, ela pedisse a redenção, ela pedisse o Messias. Então ela aproveitava cada oportunidade dela para tornar um meio de reparação, de oração, de petição. Ela não tinha medo, né? E o que ela pedia? Ela pedia qualquer coisa? Não. Ela pediu o que Deus queria. Ela pediu o que nós precisávamos. As nossas almas precisavam. Ela pediu o que era a vontade de Deus. E não tinha medo de desejar, de pedir, de clamar. Então é a mesma coisa que Nossa Senhora quer de nós. Essa confiança também. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.